Então, após essa esquemática contábil, que já foi comentada, vou mostrar para vocês aqui como é que se contabiliza isso, né? Dá uma olhada aqui comigo, passo a passo da contabilização do AVP, fornecedor em contrapartida do estoque. Eu insisto aí na sinergia e no sincronismo das peças contábeis em relação ao pronunciamento do CPC, a seção 11 do CPC-PME, é muito importante isso aqui. Vamos lá? Então, você, lógico, né, debita lá seu estoque pela entrada de mercadoria, acredita fornecedores a pagar, tranquilo. Ah, Eduardo, mas não tem impostos? Não tem impostos, vamos simplificar nosso caso aí lá. Eu tenho certeza aí que você tem um volume aí de informações de como contabiliza os impostos, você não precisa disso agora. Você procura um outro ambiente relacionado à contabilização dos impostos, a série de livros didáticos que ensinam isso para você. Bacana, legal. Vamos lá. Vou reconhecer o AVP total dessa transação, que é 43,54. Observa lá aquela planilha de Excel, aquele slide que nós mostramos, como é que se chega ao 43,54, legal. Presta atenção aqui que é concomitante, tá? Na medida que eu pago o fornecedor, na data do vencimento do fornecedor, eu também realizo um pedaço do AVP dessa parcela, dessa primeira parcela que eu vou pagar. 125, 125, e eu faço aqui a dedução do 43, que é retificadora do passivo, eu tiro 1,24 desse montante aqui, que é relacionado ao primeiro valor, a primeira parcela a pagar ao fornecedor, e reconheço isso aqui como uma despesa financeira. E isso deve acontecer, como é colocado aí no CPC, PME, isso deve acontecer pela fruição do prazo do contrato, ok? Bacana. Vou fazer o pagamento da segunda parcela, olha como é que aqui é rápido, hein? Aqui. 3 azul, 125 eu paguei contra o banco, assim como eu fiz com a primeira parcela, e eu vou baixar o 2,46, que é o AVP da segunda parcela. Observa lá aquela tabela do Excel que você vai perceber 1,24, 2,46, e assim você deve proceder sucessivamente pela fruição do prazo do contrato. Bacana, legal. E aqui você vai reconhecer a despesa financeira. Poxa, Eduardo, legal, entendi a parte do fornecedor, AVP do fornecedor. Entendi o reconhecimento da despesa pela fruição do prazo, bacana, já entendi como é que calcula. E o fornecedor, como é que a gente faz? Bom, o fornecedor, o reconhecimento do AVP, da baixa do AVP do fornecedor, não é pela fruição do prazo do contrato, assim como acontece com o fornecedor a pagar, e assim como acontece com o contas a receber lá de cliente. Você pode perceber que lá também existe a questão da fruição do prazo do contrato pelas datas, né, de fruição do prazo dos contratos. Aqui é diferente. Aqui é pela realização daquele estoque que você AVPzou. Ah, é legal, hein, Eduardo? Então, perceba aqui, lançamento 400 foram baixados de estoque pela venda dele, ele reconhece 400 em CMV, acredita estoque, debita custo da mercadoria vendida e, ao mesmo tempo, você pega um valor proporcional, não fiz o cálculo aqui porque não é o foco, mas proporcionalmente você deve entender qual é a AVP do valor do estoque. Então, vamos supor aqui que tenha R$15, equivale a R$400 do AVP do estoque. Então você vem aqui e baixa o AVP do estoque contra o CMV, né? Então, repare que o estoque vai ser baixado novamente. Baixei 200, baixei mais 9 relacionado àquele valor lá. Poxa, legal. R$9, eu tiro do AVP redutora do estoque e reconheço como CMV. Tiro 200 do estoque e constituo o custo da mercadoria vendida no momento da venda da mercadoria, no momento da saída da mercadoria, o que você achar mais apropriado para a sua transação empresarial. E assim se faz a contabilização de um AVP. É difícil? Não é difícil. É difícil calcular? Não é difícil. É difícil reconhecer? Não é difícil. IFRS para pequena e média empresa, online, torna tudo mais fácil para você. Tá? Bacana. Então vamos ver agora uma prática contábil, o exemplo que nós fizemos isso lá no Contas a Receber. Também trouxe o exemplo da B2W, que é um exemplo maravilhoso. Nome da nota fiscal, ajuste ao valor presente.
As operações de compra a prazo, basicamente fornecedores de mercadoria e serviços, foram trazidas ao seu valor presente considerando os prazos das referidas transações. Claro, pelo prazo da referida transação. Utilizou-se a taxa média de 11,7. Que taxa é essa, Eduardo? No caso da B2W, essa taxa é a média da base das captações. Quer dizer, ele pegou... O que são captações primeiro, né? Captações são os empréstimos e financiamentos. O capital de terceiros, aquele dinheiro que ele vai lá no mercado e busca para financiar suas operações. Poxa, legal, base das captações. E observa como isso faz sentido, né? Como é que isso faz sentido? Porque na medida que ele tem um valor de taxa de juros que é cobrada no mercado para a atividade da empresa dele, para o porte da empresa dele, nossa, isso aqui faz todo sentido, porque ele criou um parâmetro, ele utilizou um parâmetro de taxa passiva das suas operações e absorveu essa média para fins de cálculo de AVP. E na sua empresa, qual é a taxa passiva do seu negócio? Qual é a taxa ativa do seu negócio? Porque lá no ativo, o AVP ativo, a gente eles utilizaram o mesmo critério. Eles pegaram a base do quê? Dos descontos, que são aqueles recebíveis, e dos recebíveis, quer dizer, melhor, as duplicatas descontadas, né? Ele utilizou a base que os bancos geralmente, ou os cartões de crédito, os operadores de cartão de crédito, estão cobrando dele como para fins de antecipação. Tem gente que chega para mim e fala assim, poxa, Eduardo, eu não tenho empréstimo e eu não faço desconto de duplicata. Como é que eu faço? Bom, como é que você faz? Você observa quanto que você pagaria de juros se captasse o empréstimo. Observa, avalia quanto que você seria que pagar de juros numa eventual troca de duplicata. Qual é o custo do dinheiro para você? Qual o custo ativo, qual o custo passivo? Então, isso é muito importante que você tenha essa noção. Vou adiantando o seguinte, se você é um PME, uma microempresa, se você começar a olhar esses parâmetros de desconto, assim como as grandes empresas estão utilizando, como a B2W utiliza, você vai perceber que as taxas estão bem mais dilatadas, né? Perceba que ele conseguiu uma taxa média de 11,7 ao ano. Eu não consigo isso no banco nem ao mês. Né? Então, as taxas são muito grandes. Na hora que você vai olhar a taxa ao ano para uma empresa pequena e médio porte, que não tem muito crédito no mercado, em função do seu porte, em função do volume das operações que você possui no banco, pode ser que você encontre uma taxa de 100 e tantos por cento, né? 150%, 180%, 170%, que é uma taxa muito grande. Então, é recomendável que você avalie aí exatamente qual é a taxa ativa que você vai usar, qual é a taxa passiva. Provavelmente, eu não estou dizendo que você deve partir para isso não, tá? Isso é uma avaliação e um julgamento de cada empresa, do contador, junto com a administração. Porque se você tiver uma taxa muito grande, tudo vai ser relevante no seu negócio. E isso é uma realidade, né? Uma PME que tem pouco volume financeiro no mercado, que atua muito com valores menos expressivos comparados com as empresas de grande porte, você vai perceber que realmente as taxas, os juros, o risco é muito maior para o banco do que para a empresa, então acho que cobra um valor maior. Essa é a exposição da empresa Mas eu percebo que tem muitas empresas usando Selic, NTN, mas olha só o que eu vou falar, hein? Eu não estou recomendando que você use ou um parâmetro, outro parâmetro, isso é um julgamento da empresa, tá? Eu procuro preservar o nosso treinamento, preservar a imagem da inicial, porque isso é um julgamento que você tem que fazer na sua empresa, no seu negócio. Então, observe, cuidado com o que você vai usar, cuidado com as decisões que você vai tomar por causa da taxa de juros, para que você não use uma taxa de juros muito aviltada, muito grande, porque senão você vai... todo o AVP vai ser relevante no teu negócio. Bacana? Legal, né? Então, base das captações, vamos voltar aqui para os respectivos exercícios. A constituição do ajuste ao valor presente de compras é registrada na rúbrica fornecedor estoque. Para quê? Fornecedor estoque. Bom, o AVP de compras, está escrito aqui, AVP de compras registrado fornecedor estoque. É verdade. Debito ou crédito fornecedor? Debito fornecedor. Debito ou crédito estoque? Crédito estoque. São contas retificadoras, lembra? Bacana. E sua reversão tem como contrapartida despesa financeira. Reversão de quem? Do fornecedor ou do estoque?
do fornecedor, né? Do fornecedor. Ele até coloca aqui pela fruição, no caso de fornecedores, claro, né? Porque eu debito despesa financeira, acredito, AVP fornecedor. Poxa, legal, Eduardo. E pela realização dos estoques em relação aos valores neles registrados na rúbrica custo da mercadoria vendida. Debito ou credito CMV? Credito. Debito quem? Estoque. AVP do estoque, que originalmente começou com uma conta credora. Bacana? Isso é uma nota explicativa. Ele explica a transação empresarial à luz do CPC, CPC 12 aqui no caso, mas equivalente ao CPC PME, muito bem explicado, diz qual é a conta que debita, qual é a conta que acredita, né? Bacana. Se, por um acaso, você, meu caro aluno, meu caro consultor, você que é consultor, você que é professor, não tem problema, você que procura se influenciar mais nos aspectos do CFRS, eu recomendo o seguinte: se você não tem efeito, faça igual aquela nota explicativa da Tenco, né? Pratique ou explique, diga que o AVP você calculou e não teve efeito, tá ok? Não deixe essa nota explicativa em branco ou não desapareça com essa importante nota da sua demonstração contábil, notas explicativas. Bacana? E a gente fica por aqui com relação ao AVP fornecedor. Muito legal, né? Então vamos entrar agora no tópico 7.3 fornecedores, para que a gente possa trabalhar sobre nós, que a gente já conversou um pouco sobre isso, agora eu vou mostrar algumas notas explicativas e tal, alguns casos curiosos com relação à permuta, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui.